Você já se perguntou quem realmente é você? Ou por que dentro da sua mente existe uma voz que às vezes parece estar tentando te proteger ou às vezes até mesmo te limitar? No vídeo de hoje nós vamos estudar dois conceitos que são essenciais dentro da psicologia e da Kabbalah, que é o eu e o ego. Eu sou o Rav Aria Kadosh e esse é o Minuto Cabalístico. Hoje estamos falando sobre o ego e o eu, para a gente poder entender a diferença entre esses dois conceitos que comumente é tratado dentro da espiritualidade, seja dentro da Kabbalah ou até mesmo de outras linhas esotéricas, mas a gente ouve muito, falar sobre eu, ego. E é importante a gente entender tanto as suas origens, sejam elas ancestrais, como os pensamentos mais modernos, como por exemplo da psicologia. Então, segundo Freud, ele entendia o ego como um gestor interno. O que é um gestor interno? Como se fosse um mecanismo que busca constantemente equilibrar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, criar uma espécie até contraditória, mas de harmonia entre o que nós somos, o que queremos ser e o que devemos ser. Ocorre que esse gestor interno, que é chamado de ego, às vezes prevalece o que nós temos como razão ou até mesmo a emoção. E aí que surge o que é o problema do ego. O ego é aquela voz que fala sutilmente na nossa mente: ei, faça isso, ou às vezes, não faça isso, você precisa parecer confiável. Mas da mesma forma, ele também cria máscaras. Apesar dele ser um mecanismo de planejamento que serve como uma espécie de projeção sobre como devemos agir em uma sociedade, ele também tem as suas máscaras, que criam aquela necessidade de aprovação, aquele medo do julgamento, a comparação, as expectativas, o medo de errar, de falhar nas escolhas da vida. Então acaba sendo uma via de mão dupla, que às vezes, se a gente não assume o controle, a gente deixa que o planejador de rota direcione a nossa vida. E é aí que a gente encontra um problema entre o eu e o ego. Imagine você em uma viagem. Você está com seu carro e você está indo de um lugar X a um outro lugar X. E aí você liga o seu GPS para que ele direcione. Dentro das abas de configurações na miscelânea do GPS vai ter lá caminho mais curto, caminho mais longo, vai ter ali menos trânsito, mais trânsito, vias públicas, vias periféricas, carro, moto, a pé. Então, essa miscelânea que a gente vai ter de diversas formas de seguir aquele caminho é o que nós chamamos de ego. Então, ele é o planejador como o GPS e você é o piloto. O grande X da questão é que muitas vezes nós nos deixamos ser pilotados pelo GPS, que é o ego. Então, ele busca uma forma lógica e alternativa de conseguir direcionar a gente com um princípio que, a fim, é positivo. Mas, por fim, quando nós nos deixamos por aquela situação em específico controlada por ele, a gente pode cair às vezes em situações desconfortáveis. Ou seja, o ego ele é importante para o nosso desenvolvimento social, mas se nós tomarmos todas as suas mensagens como verdades absolutas, ele pode ser limitante para o nosso crescimento. Existe uma história no judaísmo que fala a respeito de uma reunião rabínica, onde um dia diversos rabinos se juntaram todos para que pudessem estudar e falar sobre o ego, como eliminar o ego. No meio de toda aquela assembleia, eles chegaram à conclusão de que nós não poderíamos remover o ego porque ele era essencial para o nosso desenvolvimento. Através do ego, o homem tinha suas relações sexuais que gerava procriação, porque através da autossaciação, da sua necessidade de satisfação dos seus desejos, ele buscava ir atrás dos prazeres que proporcionava a oportunidade de outras criaturas vir ao mundo através do nascimento de uma criança. Então, através do próprio ego, todos eles estavam ali reunidos para que houvesse um esclarecimento, porque o desejo de ter uma resposta vinha
daquele anseio do ego. Da mesma forma, quando nós viemos até aqui assistir esse vídeo e escutar o porquê desse assunto, é um interesse nosso de ter um esclarecimento. Então, o ego é considerado uma parte fundamental e necessária. Então, ele não deve ser eliminado, ele deve ser domado. Mas ele deve ser domado por quem? O eu, diferente do ego, é aquela nossa parte silenciosa, profunda, autêntica, que não precisa provar nada a ninguém. O eu é aquela parte nossa que ele consegue observar os pensamentos, mas não se deixa ser confundido por eles. Ele pode experimentar as emoções, mas sem se deixar ser dominado por elas. Ele não busca aprovação, ele busca sentido. Então, o nosso eu é a parte responsável que temos pelo equilíbrio da nossa essência, onde nós vivemos constantemente buscando sentir, viver e não propriamente mostrar ou expor. A essência natural divina do eu, ela é a nossa natureza verdadeira e é aquela que, quando nós fazemos as coisas, ela entra em estado de reflexão após o ego falhar em suas atitudes. O eu é um estado onde você sente clareza, presença, propósito. Naquele momento você percebe que você não precisa de nada além daquilo que você é naquele momento. E é aquele lugar onde você se encontra quando você está desvinculado de tudo aquilo que você precisa para ser o que alguém espera que você seja. Em suma, o ego é a nossa identidade social. E o eu é a nossa identidade essencial. Quanto antes você percebe as diferenças e as características dessas duas faces da personalidade, mais domínio e controle você tem sobre sua vida. Esses dois conceitos de eu e do ego, no judaísmo e na Kabbalah, são conhecidos como Nefesh Habamit e Nefesh Eloki. Nefesh Habamit pode ser traduzida como alma animalesca e Nefesh Eloki como a alma divina. Essas duas essências estão contidas no mesmo frasco que é o nosso corpo. Porém, cada uma é modelada de acordo com a sua realidade. A Nefesh Habamit, que é a alma animalesca, ela é modulada desde o nosso nascimento, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos cônjuges, pela sociedade. A Nefesh Eloki, que é a nossa alma divina, ela já vem modulada desde a criação, trazendo aqueles comportamentos serenos, sem julgamentos, aquele comportamento que nós chamamos, dócil, ou que seria compassivo com a humanidade. O principal disso tudo é entender que nós não temos que combater o ego, não devemos viver só pela parte divina, mas devemos unificá-las e fazer com que a alma divina seja a mente consciente do nosso corpo e que a nossa alma animalesca seja o corpo ativo que faz as coisas e busca a defesa e protege a gente, mas não pelo seu próprio interesse, mas sim para um propósito. Então, o grande papel na espiritualidade, que muitas vezes é até mal interpretado na Bíblia, nas Escrituras, é quando fala sobre a mente representando o masculino e o corpo feminino. Então, quando um homem e uma mulher se juntam no sagrado matrimônio, o Espírito Santo habita sobre elas. Isso se trata de quando a essência da Nefesh Habamit, da Nefesh Eloki, a alma animalesca, a alma divina, o ego e o eu se unem, os dois recebem a presença do Espírito Santo ou do Espírito de Deus. Então, a diferença entre o eu e o ego se define pelo interesse do corpo e o interesse da mente. Uma trabalha para trazer um progresso, para trazer a paz, para trazer um propósito, enquanto a outra trabalha a sua própria satisfação. Isso é um dos conceitos que nós estudamos no judaísmo e na Kabbalah. Se você assistiu esse vídeo, gostou desse esclarecimento e você acha que alguém precisa ver esse vídeo, envie para ele, curta o nosso vídeo, deixe um like aqui para a gente, siga o nosso canal e acompanhe os nossos vídeos. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Shavuot Tov.